Salve galera, tudo bem com vocês? Cumprimentar todos que estão aqui presentes, você também em casa. Hoje nós vamos acompanhar uma aula super importante para você. Chama-se Reações Inorgânicas. Então o pessoal aqui da sala e o pessoal de casa aí também, já pega a apostila lá na aula 20, lá da Química A. Então Química A, aula 20, você vai acompanhar hoje a classificação dessas reações. Você vê reação química na parte da orgânica e também vê as reações aqui na parte da inorgânica. Então na reação inorgânica, nas reações inorgânicas, você tem essas 4 classificações que você vai acompanhar na aula de hoje. E são tranquilas. Na verdade, você tem algumas delas que você tem que descobrir quando ocorrem ou não. Mas grande parte dos vestibulares pede para vocês apenas uma classificação. Então o básico dessa aula hoje, o importante para você, é saber diferenciar cada uma delas. Tá? São tranquilas, não são difíceis. E o professor vai fazer bem com calma aqui para você poder acompanhar. Então vestiba, vamos lá comigo. Ó. Dá uma olhada aí. Primeiro caso, análise ou decomposição. O que é isso aí, Xan? Então vamos ver. Se você ler o nome análise, às vezes o cara não lembra o que será que é uma análise, né? Analisar o que, alguma coisa. O que é isso? Agora pense o segundo nome. O segundo nome fala decomposição. O que é decompor, será? Decompor é separar, quebrar. Isso mesmo. Então essas reações mostram para você uma quebra, uma separação. Então anote aí, ó. Decomposição é separar, é quebrar. Fica mais fácil depois para você trabalhar e fazer exercício, ó. Tranquilo. Por exemplo, eu tenho A ligado a B. Então esse é o composto AB. O que aconteceu com o AB depois da seta aqui nos produtos, ó, tá vendo? Não virou A separado do B? Ou seja, você tinha uma substância formada por A e B, elas estavam ligadas, constituía uma substância, e agora você tem 2 substâncias aqui. Então houve uma separação, houve uma análise ou uma decomposição. Então, essa é a primeira coisa para você tomar nota e prestar atenção. Ó. Essa aqui, galera, é o contrário. Síntese ou adição. É o caminho inverso dessa aqui, o inverso. Por exemplo, o que é sintetizar? Sintetizar não é grudar, não é unir? Então você vai voltar. Você vai juntar como se fosse o A e o B e vai ter o composto AB. Então é como se fosse o caminho inverso da decomposição. Então olha só, síntese ou adição, você une 2 substâncias e forma uma só. Então, agregando aí substâncias, eu posso formar um composto. Então, eu diminuo. De 2, eu passo para 1. Tá? Então, essa é síntese ou adição. Depois aqui, a famosa simples troca. Olha só, o show, o que é tal da simples troca aí? Você tem aqui, ó, o A, substância simples, está sozinha. Então, só tem o A ali. O A pode ser, por exemplo, né, o átomo de sódio, elemento químico sódio, elemento químico ferro, ferro metálico. E aqui você tem um composto, ó, B ligado a C. O que aconteceu depois da seta? Ó? Perceba que o professor, o A veio aqui e tomou o lugar do B. Quando ele toma o lugar do B, ele vai ficar ligado ao C e ele vai tirar o B. Por isso que o nome é simples troca, também conhecida como deslocamento. Ocorreu um deslocamento aqui na reação. O A chegou e ó, empurrou o B, tirou o B dali e preferiu ele ficar ligado ao C. Para isso acontecer, o A tem que ser mais reativo do que o B. Entre aspas, tem que ter força para tirar o B daqui. A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí tem a famosa, né, que aparece muito para vocês, a tal da dupla troca. O Xan, o que é dupla troca? Aqui todo mundo troca de lugar. Então a dupla troca, olha só, para quem está mais no fundo acompanhando, o professor vai fazer aqui no quadro. Ó. A dupla troca é isso aqui. Você tem o AB mais o CD. Então é igual numa dança. Sabe aquelas danças antigamente, que o pessoal trocava os pares, né? Festinha americana, né? Menina para um lado, guri para o outro, um tirava para dançar, não sei o quê. Aí, de repente, mudavam os pares, né? Já apagava a luz, mudava o par, depois voltava. Olha só, o que acontece aqui, né? Você tem o A e o B e o C e o D. Eles formam uma dupla, cada um deles forma um composto. Depois de um certo tempo, ó, o que vai acontecer? O A vem aqui e vai tirar o C, ó. Então, o A vai ficar ligado ao D, o C saiu, atenção, o C está aqui, e ele vai ficar ligado ao B. É isso que vai acontecer. Então você tem uma troca de pares. Essa troca de pares é chamada de dupla troca, tá joia? Também tem uma ocorrência, né? Toda reação que forma a dupla troca, né? Regra geral, pede só para classificar, mas você também pode descobrir quando que vai ocorrer ou não a tal dupla troca. Então o professor passou aqui só para você dar uma analisada, exemplos genéricos.
Agora eu vou passar exemplos reais para você acompanhar aqui no quadro e classificar essas reações, tá? Pode falar. Oi. Ah, é verdade, é verdade. Você que está em casa, notou também aqui o erro, né? Na verdade eu fiz de propósito, vocês estão prestando atenção, por isso, muito obrigado, verdade, errei aqui, ó. Aqui é o CB, ó, tá o B aqui, só que na hora do Ctrl+C, Ctrl+V, o professor colocou D. Então me desculpem, é só você corrigir como está aqui no quadro, ó. CB, só colocar aqui no cantinho CB. Muito obrigado, ela também tinha visto aqui na frente, tinha falado antes, tá? Então beleza, valeu por avisarem aí, tá? Certíssimo. Aí, o que vai acontecer, Xan? Meus queridos, anotem aí, essa é a famosa decomposição da amônia. O processo que mais aparece é o inverso, é a formação da amônia, mas é a mesma coisa, só estou analisando por outro sentido, então eu estou quebrando, decompondo a amônia. Isso é uma decomposição, é uma reação muito famosa para você na química. Uma das invenções mais importantes do homem foi a famosa molécula de amônia. Não esqueça, num patamar de invenções aí, ela supera o avião, a internet. A amônia foi o que possibilitou o quê? Aumentar a grande produção de alimento no campo, usado depois para fazer fertilizantes. Então tinha uma teoria na geografia, na teoria do Malthus, lá, na geografia não lembro direito, né? Mas o tal do Malthus dizia que a população crescia numa PG e os alimentos numa PA. Queria faltar alimento no mundo. Com a síntese da amônia, aumentou-se muito a produção de alimento no campo. Por isso que a amônia aparece muito na química. É uma das moléculas mais famosas que você tem, junto com a água e com ácido sulfúrico, tá? Também aparece aí a famosa NH3, chama-se amônia. A decomposição da amônia é isso aqui, é a quebra da amônia. Então, você libera gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então, isso é uma decomposição, é uma quebra. Eu pedi para classificar, decomposição. Outra que aparece muito para vocês, que são clássicas, é a famosa pirólise. Você tem aqui o carbonato de cálcio, também chama de calcinação. Às vezes aparece a palavra calcinação, né? Oxe, aqui aparece no meio do texto uma palavra, entre parênteses, calcinação. Mas é isso aqui, ó. Você está formando óxido de cálcio. Isso aqui é o carbonato de cálcio, né? Aqueles bichinhos bonitinhos do mar que tem aquelas conchinhas, né? Lá da aula de biologia. Então, aquele lá é o carbonato de cálcio. Se você esquentar isso aí, ó, vira o óxido de cálcio mais CO2. Isso aqui é o legítimo cal, ó, que você chama de cal lá, ó, é isso aqui, é o CaO. Por isso que tem partes aí nas cidades, né, Florianópolis, por exemplo, tem isso, que chamam de caieira. O que eles faziam? Pegavam essas conchinhas do mar, levavam para os fornos, aqueciam, então colocavam naqueles fornos lá, aquecendo, eles quebravam isso aqui e formavam um cal. Então o processo de caiação, que eles falam, é tudo em relação a esse óxido aqui, que é o óxido de cálcio. Tá? Então eles quebravam isso aqui e dava para formar lá a cal. E liberando, claro, o gás carbônico ali, CO2 também. Não deixa de ser uma decomposição, por isso quebra pelo calor. Por isso, Vestiba, atenção, que o nome é pirólise, porque piro é fogo, é calor, lise é quebra. Então, quebra pelo calor. Eles aquecem e quebram o carbonato de cálcio. Então, esse aqui é mais um caso de decomposição. Estamos vendo o primeiro tipo de reação, só decomposição, tá? Depois disso aqui, olha só o que aparece aí, ó. Você tem a fotólise. Eu chamo que é foto. Foto é luz, né? Isso aqui é lise, é quebra. Quebra pela luz. Alguém lembra desse composto aqui, H2O2, como é que é o nome dele? H2O é água. Eu coloquei mais um oxigênio. Como é que ficou? Água oxigenada. Perfeito. Por que que a água oxigenada aí, no supermercado, na farmácia, é vendida em frascos escuros? Isso, para tentar não expor tanto o quê? A luz. Porque se você colocar essa molécula exposta à luz, ela é instável, ela quebra rapidinho, ela quebra, libera água mais gás oxigênio. O cara vai comprar oxigenada, se tiver exposto à luz, né? Vai comprar só água, vai abrir, o O2 vai acabar saindo. Então, na verdade, a luz ajuda a quebrar, a decompor a água oxigenada. Mais um caso de análise ou decomposição. Chama-se fotólise, porque é quebra pela luz. Por isso, então aí eu tenho uma reação de fotólise, que é uma decomposição. Essa aqui também é a última que você tem, aí aparece para vocês, porque o professor trouxe aqui, é a famosa eletrólise. Xan, o que é eletrólise? Eletro, né, você vai lembrar da eletricidade, quebra pela eletricidade. Então, se você fizer a eletrólise da água, que é super famosa, quando você quebra a molécula de água através de uma corrente elétrica, você libera gás hidrogênio e gás oxigênio. Então isso chama-se eletrólise, não deixa de ser uma decomposição. Então uma quebra da molécula de água que libera H2 e
gás oxigênio. Então, todos esses casos que eu passei para você, é só para você visualizar e para você classificar. Todos eles são quebras, tá? Por isso, todos vão ser chamados de decomposição. Então, caiu no exercício, tinha uma substância, apareceram aí duas ou mais, é porque está quebrando. Isso é um caso de decomposição, tá joia? Depois, meus queridos, olha só, você tem aí a síntese ou adição. Às vezes separam em duas, não é sempre. Tá? A maioria dos casos aparece só síntese ou adição. Já por que é síntese total e síntese parcial? Por causa disso, ó, na síntese total, eu tenho aqui substâncias simples. Oxe, o que é substância simples mesmo? Formada por um único tipo de elemento químico. O gás hidrogênio chama-se substância simples porque só é formada por hidrogênio. O oxigênio, o gás oxigênio também, só tem oxigênio aqui. A água não é uma substância simples, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Isso tem um nome, chama-se substância composta, não esqueça. Então, na síntese total, eu tenho duas substâncias simples que eu estou unindo, por isso eu estou sintetizando para formar a água. E na síntese parcial, ó, você também tem duas substâncias, mas veja que elas não são mais substâncias o quê? Simples. Então eu tenho substâncias compostas. Por isso que chama-se parcial. É como se anteriormente o carbono e o oxigênio já tivessem reagido para sintetizar. Por isso que é como se ela começasse pela metade. Ó. Eu não parti de substâncias simples. Eu já estou com átomos agregados para formar o CO2. Eu já estou com átomos agregados para formar água. E esses caras que já estão agregados vão se agregar ainda mais para formar o ácido carbônico, que é o H2CO3. Então, síntese total, substância simples. Síntese parcial, pelo menos um dos reagentes é uma substância composta. Mas nem sempre separam assim, tá? A pessoa só fez uma separação a mais aí porque existe também. Regra geral, você chama isso aqui de síntese ou adição. Tinha duas substâncias, formei uma ali. Tinha duas aqui, formei uma ali. Então, esse caso aí, rapidinho, só para você analisar. Isso aqui é importante agora, você vai ter um deslocamento. Então, atenção, aqui você tem o sódio, o Vestiba, não esqueça, nota aí, o sódio é um metal. Deixa eu por que ele é um metal? Família 1A, metal alcalino. Então, o sódio é um metal. Não esqueça, o metal, a tendência é ficar positiva. Positivo. Por isso que ele sempre vai deslocar aqui, ó, na molécula vizinha, a parte positiva. Quem que é a parte positiva? É a primeira parte. Então, o sódio vem aqui e vai tentar deslocar o hidrogênio do cloreto de hidrogênio. É isso que ele vai fazer. Será que ele vai conseguir? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Se você olhar ali, o sódio é um metal. O metal sempre desloca a primeira parte aqui da fórmula. Então, ele vem ali para deslocar o hidrogênio. E vamos ver o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ele acabou se juntando com o com o Cl, formando NaCl, mais o H2. Vai me perguntar, mas por que quando ele chegou aqui, ele não tirou esse H e esse H não ficou sozinho aqui? Aí que tá, não existe H sozinho na natureza. Você não tem H sozinho, você não tem O sozinho, você sempre tem ele combinado. Então, por isso que o professor teve que balancear, porque quando você tem a liberação aqui, ele sai na forma de gás hidrogênio, sai na forma de H2. Então, eu sou obrigado a colocar H2 aqui. Por isso que eu tive que colocar um 2 aqui também, ó, para fazer o balanceamento com esse H2 que vai sair. Então, não esqueça, o H, ele não sai sozinho, ele só sai na forma de H+. Mas daí no caso do ácido, reação ácido-base e tal. Agora, aqui nesse caso, ó, ele vai sair na forma de gás hidrogênio, não esqueça. Então, eu tenho um metal que deslocou o hidrogênio. Por isso o nome é deslocamento, tá? Ele deslocou o cátion, deslocou a parte positiva, que é a primeira parte da fórmula. Então, isso aí é uma simples troca ou deslocamento. Tem uma ordem, meus queridos, de reatividade, para você saber se é possível fazer isso ou não. Dá para saber? Dá. Por aqui, ó. Dá uma olhadinha rápido aqui no quadro, então, ó. A reatividade, ela varia mais ou menos assim, é uma regra geral, não quer dizer que ela sempre segue isso aqui. Mas, a grosso modo, para você entender, isso aqui vai te ajudar muito. Olha só, os metais mais reativos que você tem estão na família 1A. Sódio e potássio, por exemplo, são da família 1A. Então, eles são bem reativos. Aí, depois, um pouquinho menos reativo, família 2A. Depois vem o alumínio e os demais metais. Então, ó, grave bem esses dois primeiros aqui, ó. Metais extremamente reativos, família 1A e família 2A. Perceba que o cara que ele quer tirar é o hidrogênio. Olha a nossa ordem aqui, ó, bem reativo, 1A e 2A, depois vem o alumínio, os demais metais, e depois que veio o hidrogênio. Então, olha só, esse cara aqui que está na 1A,
ele é mais reativo do que o hidrogênio. Se ele é mais reativo, pense comigo. Aqui ele está reagindo? Não. Aqui ele está sozinho. Quando que ele está reagindo, Xan? Quando ele se liga com alguém. Então, ele é mais reativo do que o hidrogênio. A preferência é ele ficar grudado no cloro e não o hidrogênio, porque ele reage melhor do que o hidrogênio que está aqui. Então, sempre que eu tiver antes aqui os mais reativos, eles vão conseguir deslocar ali. Vou fazer agora um outro caso para prestar atenção, olha só. Então, aqui o sódio desloca o H, porque o sódio é mais reativo. Não é mais reativo que o hidrogênio. Dá uma olhadinha aqui na reatividade. Será que vai acontecer? A prata é um metal, ó, metal prata, tem que deslocar a primeira parte da fórmula, que é o hidrogênio. Será que a prata vai conseguir? Olha a reatividade aí, ó. Os mais reativos, 1A, 2A, depois o alumínio e os demais metais. Aí já vem o hidrogênio, ó. A prata é chamada de metal nobre. Metal nobre por ser pouco reativa. Prata e ouro são o quê? Metais de baixa reatividade. Por isso que são caros. Né? É difícil para oxidar, é difícil para reagir. Então aumenta o valor desses metais. Então olha só, a prata é um metal pouco reativo. Ela não consegue tirar o hidrogênio daqui. Quem que tira o hidrogênio, Xan? Metal da 1A, metal da 2A, alumínio e uma boa parte dos metais. Agora, a prata não consegue deslocar o hidrogênio, por quê? Porque ela é menos reativa do que o hidrogênio. Então a ordem é 1A, 2A, aqui alumínio e demais metais, e já vem o H ali. O que você tiver aqui, ó, cobre, prata e ouro, são chamados de metais nobres, apresentam baixa reatividade. Então, nesse caso, a prata não consegue deslocar o hidrogênio. Por quê? Qual que é o motivo? A prata é menos reativa. Por isso que essa reação não ocorre. Já cobram isso aí, olha, já caiu, já cobraram. Agora, nem sempre. Às vezes eles já dão uma reação pronta para você, não vão nem colocar esse caso, vão colocar um caso que acontece e vão pedir apenas para você classificar. Né? Então isso aqui se classifica como uma simples troca ou deslocamento. Nesse caso aqui não houve a simples troca nem o deslocamento. Deslocamento do ânion. Veja, o que você viu antes era deslocar o cátion. Quem que estava aqui, Xan? Metal. O flúor, por um acaso, é metal? Claro que não. O flúor é um ametal. O ametal sempre entra na segunda parte da fórmula. Não esqueça disso, que é a parte negativa, né? Porque essa primeira parte é positiva. Aqui que chega o metal é positivo. Essa segunda parte é a parte negativa, a parte do ânion. Por isso, ó, deslocamento do ânion. Então, os ametais vão tentar deslocar aqui a segunda parte da fórmula. Vai ter reatividade? Claro que vai. Olha só, se você olhar aqui, o flúor vai tentar deslocar o cloro. Não existe flúor sozinho, existe F2, tá? A reatividade é aquela que eu falei para vocês, né? A tal da fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Essa é a reatividade dos não metais. Então perceba o seguinte, ó, o flúor é o não metal mais reativo que existe. Não esqueça disso, o flúor apresenta alta eletronegatividade, adora puxar elétron, ele é muito reativo. Né? O flúor é um ato bem briguento, ele adora reagir, adora atacar, ele é agressivo. Então olha só, o flúor vem aqui e consegue tirar o cloro, porque ele é mais forte que o cloro. Ó, o cloro vem depois, também é um átomo forte, é verdade? Mas o flúor é mais forte que o cloro. Então não esqueça, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Nesse caso, o flúor consegue deslocar o cloro e vai formar ali um composto, então, uma simples troca ou deslocamento. Não existe cloro sozinho também, é o gás cloro, é o Cl2, é o gás cloro, tá? Então, houve o deslocamento, sim. Então, atenção nesses casos aí, só para você saber essa regrinha. Mas, igual eu falei, muitas vezes é só classificar mesmo, tá? Mas é bom mostrar bem para vocês aí bem certinho. Deixa eu ver esse deslocamento do ânion aqui, ó. Ô, Xan, será que o I2 consegue deslocar o cloro? Pensa na frase. Fui ontem no clube, ó, apareceu o Cl. Briguei e, ó, o iodo veio depois. Então, o iodo não vai ter força para deslocar o Cl. O iodo é não metal, né? Olha, vai tentar deslocar ali e não vai conseguir. Tá vendo? O cloro é mais forte, então o cloro prefere ficar ligado com o hidrogênio. O iodo não tem força para vir aqui e deslocar o cloro. Por isso que essa reação, ela não ocorre na prática. Então não tem um caso aí de simples troca ou deslocamento. Então analisando aqui, ó, não metal desloca também o não metal que você tem lá no caso, que é o cloro. E agora, atenção para esse último caso, que também é fácil para você classificar. Chama-se dupla troca. O que se percebe aqui, ó? Se você colocar isso aqui em meio aquoso, esqueça, entre aspas, esse produto que está aqui. Você tem o KNO3 e o NaCl. Se você olhar aqui, ó, o K, ele entrou no lugar do Na, ficou o KCl, e o Na
É como se tivesse entrado no lugar do K. Mudou par. Ficou Na, NO3. Olhando assim, isso é uma dupla troca. Só que aqui tem um problema, ó. Essa reação não ocorre. E é isso que eu vou explicar para você. Quando que você vai saber que uma reação dupla troca ocorre ou não? Já não entendi. Por que ela não ocorre? Está tão bonito ali, né? Trocou par, ficou certinho. É por causa disso, ó. O professor vai explicar para você. Como é que você vai entender se ocorre ou não uma dupla troca? Tá claro? A maioria das vezes pede só para classificar, mas é bom você saber também. Então, Vestiba, dá uma olhada aqui no quadro. Vamos supor que eu tenho um recipiente que tem o KNO3. Isso aqui está meio aquoso. Então, eu tenho lá. Vou desenhar um copinho aqui bem bonitinho. Faz o teu caderno um copinho bonito aí também, para você aprender a desenhar bonitinho, um desenho legal, assim, vai lá. O que está deixando? KNO3. Então, meus queridos, se você colocar o KNO3 em água, ele não fica grudado. Na água, ele vai sofrer o quê? A dissociação. Ele vai separar. Ele é um sal solúvel. Anota aí, os sais nitrato são solúveis. Se aparecer NO3 no sal para você, ele é solúvel. Sal de nitrato dissolve em água. Então, ó, nitrato, NO3-, é solúvel. Então, na água, galera, ele fica assim, ó. K+, NO3-. Oxe, então em água não tem ele ligado? Não, ele está separado, ele está dessa maneira. Tudo bem, vamos desenhar o NaCl. Esse aqui, você tem que ter certeza que ele é solúvel. Porque esse aqui é um sal de cozinha, aquele sal comum. Se você colocar o sal de cozinha na água, ele não vai dissolver bem facilzinho lá? Então, isso aqui em água está dissolvido. Como que ele é dissolvido, Xã? Assim, ó. O NaCl, meus queridos, em água, atenção, vamos colocar aqui, ó, cloreto de sódio, chamado também de sal comum. Se você colocar em solução aquosa, ele vai estar assim, ó. Tá vendo? O que o professor quer explicar para vocês, que é interessante você saber? Quando você misturar esses dois recipientes aqui, ó, vamos supor que eu vou misturar um com o outro, ó. Então vamos mudar a cor e vamos deixar os dois misturados. Vamos ver se a caneta é preta aqui. Olha só. Vamos pegar os dois nesse piscinão aqui, ó. Vamos misturar os dois aqui nessa bacia. Ó. O que vai acontecer aí, Xa? Dá uma olhada. Você vai virar isso aqui dentro. Ele vai continuar na forma de K+. E aqui ele vai ficar NO3-. Você vai jogar aqui a salmoura aqui dentro. Vai ficar a mesma coisa, ó. Na+ e Cl-. Tá vendo? O que mudou de um para o outro? A única coisa é que eu aproximei um pouquinho mais. Mas isso aqui continua separado, isto aqui continua separado, isso aqui continua separado, isso aqui também. Então não teve nenhuma diferença. Eu simplesmente coloquei no mesmo recipiente, mas não apresentou ligação. Aí tu vai me falar, mas o Xã, então não entendi. Quando que ele vai reagir? A dupla troca vai acontecer quando você tiver uma ligação entre as espécies. Caso isso acontecesse, aí eu tenho uma reação química. Porque antes estavam separados, após eu colocá-los em contato, um grudou no outro. Então ali teve uma reação química, ali teve uma mudança. Nesse caso aqui, ó, todo mundo é solúvel em água, continuam separados, você não teve reação. Então como é que eu vou saber quando que tem reação? Então atenção, vamos fazer aqui agora para você entender. Nesse caso ele não teve, nesse caso então não ocorreu a dupla troca. Ó. Reagentes e produtos estão o quê? Dissociados, estão o quê? Separados, não teve produto aqui, tudo igual. Então olha só, como é que eu vou saber disso aqui? Ó? Se você pegar NaOH mais HCl, ó, você vai formar NaCl. Presta atenção, professor, ó. NaCl fica separado. Então, não foi por causa disso que ocorreu a dupla troca. Agora, e a água? Não. Na água você tem ligação química. O que é água? Não é isto aqui, ó. Você acabou de formar uma substância onde uma está grudada, um átomo está grudado no outro. Então, quando você forma água, você tem a formação de uma ligação química, você tem a formação de uma substância. Então não esqueça, quando uma reação química aparece H2O, é um indício que ela ocorreu, porque agora eu tenho uma ligação, coisa que aqui eu não tinha. Agora H2O eu tenho. Então não é por causa do NaCl. O NaCl aqui vai estar separado, a gente não coloca assim, mas ele estaria Na+, Cl- separado. Agora a água não. A água está ligada. Então, quando formar água, não esqueça, é um indício que ocorreu a dupla troca. Essa é uma dica importante para você. Então, formou água aí, ó, ela não vai estar separada, por isso menos ionizado. Ela vai estar grudada. Tá? Formou água, então, a reação ocorre. Outra coisa importante se lembrar, ó, quando você tiver aqui um S ao lado do produto, S é sólido,
Se é sólido, é porque está ligado. Então, se está ligado, é porque você formou um produto. Anote aí. Então, quando aparecer S, sólido, precipitado, é porque ocorreu a reação de dupla troca. Pode escrever também formação de gás, é mais uma, tá? Formação de gás é mais uma que você tem. Apareceu um G lá, gasoso, formou um gás, opa, ocorreu a dupla troca. Formou um sólido, ocorreu a dupla troca. Formou água, ocorreu a dupla troca. Não esqueça disso. Então, são indícios que mostram que a reação química ocorreu. E é só você trocar os lugares. Pode perguntar, diga. Isso aqui é um ânion, é um íon, né? Na verdade é um ânion porque é negativo. Só que ele está ligado, Só que antes ele já estava ligado. Então tu não formou uma nova ligação química. Aqui você tem uma dissociação iônica, perfeito. Você tem dois sais, o sal é um composto iônico, já tinha as cargas. Simplesmente você separou. Então isso aqui é uma dissociação do tipo iônica, tá? Só separou as cargas. Oi? A formação de um sal, se ele for solúvel, não. Mas a formação da água indica uma dupla troca, porque a água vai estar grudada. E o sal vai estar separado. Como o sal está separado, eu não estou unindo nada. Então, eu não formei uma nova substância. Ó. Por exemplo, isso aqui tudo é sal, ó. Só que eles não estão ligados. Então, o sal, às vezes, não resolve muito. Agora, formar água, sim. Como tem a ligação química na água, aí isso é indício que ela ocorreu. Tá? Para terminar aqui rapidinho, só esse finalzinho da aula, ó. A GCl é insolúvel, tá? Ó. Se quiser anotar, anotei a dica. Chumbo, mercúrio e prata, com o elemento da 7A, eles formam sais insolúveis, tá? Só para você saber aí. Chumbo, mercúrio e prata, com elementos da 7A, formam sais insolúveis, tá? Então aqui era uma aulinha rápida para você, para classificar essas reações, beleza? Tem exercício na apostila. Se você prestou atenção aqui, você consegue fazer eles tranquilamente, são fáceis. É só classificar essas reações com o que você viu aqui, tá? Não tem nem a ocorrência, é mais classificar cada tipo que ele perguntou ali para você, beleza? Então é isso, galera. 10 minutinhos, nós já voltamos com óxido redução, tá?